Bom dia, Rio, bom dia 93, bom dia, Brasil, bom dia, planeta. Rosalinha volta amanhã às 8 horas da manhã ao lado do Maltinha Júnior, e o debate 93 tá chegando. Vou deixar com você um texto da palavra de Deus e a partir de hoje nós vamos ler em sequência, tá certo? Então, se quiser acompanhar, nós vamos começar a ler hoje Tiago. Então, vamos ler um pedaço, depois mais um pedaço, depois mais um pedaço, depois mais um pedaço. Não importa o tempo em que a gente demore para ler o texto inteiro, mas nós vamos ler juntos aqui. Todo dia de manhã, nós vamos ler aqui a palavra de Deus pro coração da gente. Então, Epístola de Tiago, tá bom? Então, você prepara aí, se quiser ler antecipadamente é bom. E a gente já vai lendo junto aqui. Hoje, nós vamos ler aqui uma parte, a partir do versículo 1 que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 8, palavra de Deus para o nosso coração. Está entrando no ar, Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 19 de abril de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. JR, há 2 semanas nós falamos aqui no programa sobre o jogo Baleia Azul. Nós alertamos, esse jogo, quando nós falamos aqui há 2 semanas, ele ainda não havia nenhuma notícia de acontecimentos, de envolvimento com pessoas, com adolescentes aqui do Brasil. E foi muito interessante a dinâmica rápida, porque quando nós falamos, numa sexta-feira, já na segunda, na terça-feira, já chegaram notícias, e o que tem acontecido desde então são notícias assustadoras, e que é preciso que, como igreja, como pais, como mães, como líderes, a gente fique atento. Eu vou ler só a aberturazinha aqui, JR, da matéria do jornal Extra, falando sobre o caso daqui do Rio. Mariana, que é um nome fictício, de 15 anos, sente o peito vazio. Estou lendo o lead da matéria do jornal Extra aqui do Rio de Janeiro. Não sabe explicar bem o que é, só sofre. Desacreditou no amor da mãe, no contato com outros seres humanos e na fé evangélica que recebeu desde pequena. Então, aí diz aqui, ela entregou-se ao que agora viu ser uma falsa esperança, o Baleia Azul, uma série de 50 ordens que desconhecidos dão a adolescentes e que a última exige o suicídio. É um jogo impressionante, ouvinte. Nós discutimos isso aqui, ele estava acontecendo na Rússia. A Rússia era o país onde isso acontecia.
um país naturalmente envolvido com uma série de restrições, de sonhos, de projetos, enfim, na Europa isso foi ganhando corpo e chegou ao Brasil. É um mundo globalizado que a gente vive. O que acontece hoje num país do mundo distante, ele acontece aqui no mesmo instante. Então, a gente tem que estar atento a isso aí. Nós vamos estar discutindo esse assunto também no programa de hoje. Vamos entrevistar aqui a delegada Fernanda Fernandes. Ela está investigando exatamente esse caso. Evidentemente, ela tem coisas que são sigilosas, que ela não pode nos contar, mas vai nos contar o que está acontecendo hoje. Exatamente a pessoa que está investigando, talvez seja a pessoa que mais tenha conhecimento sobre o tema no Rio hoje, é a delegada, a doutora Fernanda, e nós vamos estar conversando com ela para que você, ouvinte, fale com ela. Então, eventualmente você tem uma dúvida sobre esse assunto, pergunta sobre o tema, envia pra gente agora, que na medida do possível as perguntas serão feitas a ela, encaminhadas aqui carinhosamente, e vamos ter a participação dos nossos amados debatedores atualizados, atentos a isso tudo, para nós discutirmos também esse tema no programa. Agora, nós vamos ter um programa específico sobre o assunto, tá certo? Pra gente poder falar bastante, ter bastante tempo para tratar sobre o assunto. Eu acho que a entrevista dela promoverá uma reflexão, e a partir dessa reflexão a gente traz o tema para nossa discussão, e eu quero ouvir você, especialmente, escuta, ouvinte, olha, você que é pai, você que é mãe, você que é adulto, não despreze esse assunto como se ele não fosse importante. Vou te alertar mais uma vez, não despreze esse assunto como se ele não fosse importante. E você, adolescente jovem, está ouvindo a gente, aguenta firme aí. Porque nessa altura, se alguma coisa já te atraiu nesse jogo, você vai sentir vontade de fazer um monte de coisa para te afastar do rádio, para você não ouvir a verdade. Eu quero te desafiar em nome de Jesus, aguenta firme aí, escuta a história toda e depois nós vamos ter mais informações sobre esse assunto. JR, é importante a gente ressaltar que não é só apenas o jogo. Pai, mãe, olhe para o teu filho, porque alguma coisa pode estar acontecendo dentro dele com a questão da fé. Esse é o Debate 93, minha gente. Nós já estamos nele, já estamos abrindo esse assunto para nós discutirmos esse tema. Em entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph, o príncipe Harry revelou que passou 20 anos tentando não pensar na morte da mãe, a princesa Diana, que morreu quando ele tinha 12 anos de idade. Harry contou que viveu no caos por 2 anos, quando caindo no que chamou de vida louca e se esforçando para se divertir e assim esquecer a perda. Como você lida com as suas perdas, querido ouvinte? Você conhece alguém que depois de perder algo, alguém pulou o chamado período de luto e acabou transformando sua própria vida em um caos? O Salmo 30, versículo 5 nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como lembrar disso nos dias sombrios e viver sem perder a esperança? Olha aqui, ó, a senhora Violet Moss Brown, mais conhecida como Dona Brown, completou em março 117 anos. E Dona Brown, tá indo bem, hein? E agora assumiu o posto de pessoa mais velha do mundo. Você sabe que quando uma pessoa assume o posto de pessoa mais velha do mundo, é que era mais velha, faleceu. Então, por conta disso, era uma italiana, inclusive, por conta disso, ela assumiu agora. Do alto dos seus 117 anos, ela conta algumas coisas interessantes. É interessante mesmo o que ela fala. Ela conta o segredo de sua longevidade é viver segundo a palavra de Deus. E ela diz, é por causa da minha fé e serviço a Deus, além de crer firmemente nos ensinamentos da Bíblia. Sempre envolvida com a sua igreja, um de seus versículos preferidos é Êxodo 20:12. Toma na cabeça aí, ó. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o seu Deus te dá. Uma senhora de 117 anos fala, isso é bom, né, não, ouvinte? Conta pra mim. Sinceramente, no seu dia a dia, você busca respostas da Bíblia para todas as situações da sua vida? Andar segundo o que as escrituras ensinam? Você tem dificuldade com isso? E você, ouvinte, honra o seu pai e a sua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o seu Deus te dá? Ouvinte contando aqui, ó, sempre sofri com minha mãe, alcoolismo, ofensas e pragas. Nossa convivência sempre foi muito difícil e agora ela tá entrando no mundo das drogas. Vejo minha mãe acabando com a vida dela e isso me deixa muito mal. Conscientemente penso que estou sendo provada por Deus e que isso logo vai passar. Porém, na hora do desespero, quando olho para minha vida e vejo que nada muda, penso que o meu destino é sofrer. Será que Deus me criou para sofrer? Existem pessoas que jamais serão felizes? Destino existe? Se destino existe, é possível mudá-lo?
Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte, bom dia, bem-vindo. O destino existe, dá para mudar o destino? Será que Deus criou alguém para sofrer, pastor? Bom dia, J.R., bom dia aos amigos aqui que estão conosco na mesa, os ouvintes. Ô J.R., destino, eu não creio que exista essa palavra destino. Eu creio que exista um plano perfeito criado por Deus para todos nós e que nós temos a decisão de cumpri-lo ou não, de seguir ou não. Deus traçou um plano perfeito, sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Mas nós escolhemos, desde a criação, nós escolhemos seguir um outro caminho. O homem seguiu um outro caminho, o homem optou, o coração do homem enganoso levou a trilhar outros propósitos. E aí é muito fácil a gente errar e colher fruto das nossas decisões e colocar a culpa em Deus, né? Foi Deus. Não foi Deus. A gente tem que ter consciência de que o que Deus tem para nós é só ler a Bíblia. Né? A Bíblia está recheada, tem esse caminho aqui. Se você seguir esse caminho, tudo vai bem. Se você seguir esse caminho, você vai colher fruto da tua má decisão. Deuteronômio é um dos livros que mais explicita isso, né? Olha, se você escolher para cá, isso aqui. Se você escolher para lá, isso aqui. E nós estamos tendo decisões erradas, escolhas erradas, e por causa disso estamos dizendo, não, foi Deus que traçou isso para mim, foi Deus que trilhou isso para mim. Não foi a minha decisão, entendeu? E Deus nos deu essa liberdade de decisão. Pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Coelho da Rocha. Pastor, bom dia, bem-vindo. O senhor entende que alguém nasceu para sofrer, pastor? Óbvio que não. O projeto de Deus é um projeto perfeito. Isso também não significa que você só vai ter coisas boas na vida, né? Nós temos a vida humana é cheia de oportunidades, de desafios, né? Deus não fez um robô, Deus fez uma pessoa que reage, né? Que diante do contraditório, diante da dificuldade, ele toma uma posição, né? Você quer casar? Você não quer casar? Você quer estudar o quê? Né? E a gente sabe desde no meu tempo, né, tinha um certo direcionamento. O pai queria que o filho fosse engenheiro e aí dele se não fosse, não quisesse. Gente, o tempo mudou, né? Porque já no princípio não era assim, né? Então é importante que as pessoas estejam atentos de aproveitar sabiamente as suas oportunidades para não botar culpa na mãe, culpa no pai. Use de melhor forma possível o seu tempo, as suas aptidões, e a coisa vai melhorar. Pastor Samuel Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, como era no seu tempo, pastor? Bom dia. Olha, no meu tempo, JR. Bom dia, JR, bom dia aos amigos da mesa, os que me acompanham no rádio. Eu não sei que idade você está achando que eu tenho, mas no meu tempo, JR, era mais ou menos assim. Eu ainda peguei um pouco disso aí. A nossa família vai por aqui, então você tem essas únicas opções aqui. Voltando ao assunto, eu particularmente não creio. Eu não tenho fé suficiente para crer e não vejo o respaldo na palavra para dizer que Deus criou alguém especificamente para sofrer. Eu vou botar você na terra, você tem 48 anos de vida, 48 você sofre e depois eu te levo para um lugar que você vai sofrer mais. Eu particularmente não tenho fé suficiente, não encontro respaldo na Bíblia para fazer tal afirmação. Mas voltando à questão especificamente do que ela diz, me chama a atenção, me assusta que ela diga o seguinte: eu olho para minha mãe, eu a vejo sofrer, eu a vejo presa no álcool, nas drogas e em N coisas que ela mesma cita, e eu penso comigo, conscientemente, Deus está fazendo a sofrer para tratar comigo. É uma relação meio complicada. Me lembro de um texto aqui na palavra, no livro de Ruth. Ruth diz o seguinte: porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Aconteceu uma coisa ruim, uma tragédia, fome e daí desemprego, ela tem que mudar de cidade, acontece uma fatalidade, perde gente na família, e o raciocínio que ela encontra, a conclusão que ela chega é: essas pessoas morreram, perderam o emprego, passaram, tudo isso aconteceu porque Deus queria me amargar, me fazer sofrer.
Não tem o menor respaldo bíblico na minha maneira de entender. Pastora Ana Nóbrega, da Igreja Apostólica em Cristo, na Ilha do Governador, também cantora, presente aqui no nosso debate 93 de hoje, a menina da mesa de hoje. Olha, pastora, Deus nos criou, diz aqui o ouvinte, para sermos felizes, porém, quem se afasta dele se sente infeliz. É a opinião de uma de nossos ouvintes, está em Maricá acompanhando a gente. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Meus queridos, bom dia a todos que nos ouvem, que alegria estar aqui mais uma vez. Eu concordo totalmente que o Senhor nos fez para vivermos a sua vida abundante. A palavra fala em Jeremias 29:11 que os planos do Senhor para nós são de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Eu acredito nisso, realmente concordo com os meus irmãos aqui na mesa. E me lembro de que no feriado de carnaval eu estive em Ipatinga, uma cidade no interior de Minas Gerais. E ali eu estava num acampamento, eu conheci um jovem pastor, e ele cheio do Espírito Santo, nós sentimos a glória de Deus enquanto ele falava, até que ele contou o seu testemunho, e era exatamente essa história, era exatamente essa descrição. A sua mãe vivia essa dificuldade, essa história com alcoolismo, com drogas, ali na Pedreira, que é uma comunidade em Belo Horizonte, e um dia ele, cansado de tudo aquilo, cansado de viver sob essa realidade, ele disse: Deus, basta. Hoje eu tomo posse das tuas promessas para a minha vida, para a minha família, e eu creio que a minha mãe vai ter a sua história transformada. Todo ser humano passa por dificuldades. Acho que a maneira que nós encaramos, que nós partimos para cima dela para vencer, essa resiliência, essa perseverança para vencer essas dificuldades é que falta em muitos de nós. Graças a Deus, esse jovem pastor viu a sua mãe transformada. Hoje ela é uma mulher liberta e eles seguem por esse Brasil anunciando a glória, a transformação do poder que há no nome de Jesus. Olha, um ouvinte dizendo, acompanhando a gente, dizendo: JR, eu sinto a mesma coisa, eu fico olhando que meus pais, quando crianças, sofreram demais, sofreram rejeição, e hoje eu e minhas irmãs somos servas de Deus, mas sofremos tanto, nada dá certo, não largamos o caminho do Senhor. Conta aqui a nossa ouvinte, e ela pergunta, né? Existe maldição hereditária? Porque é uma tendência que a pessoa tem quando olha, e até em alguns casos é uma repetição da criação, né? A criação repetida, práticas repetidas, métodos repetidos. Mas é uma dúvida dela. O que vocês responderiam a essa querida ouvinte agora nos acompanhando? Olha, JR, eu diria a essa querida ouvinte, por exemplo, a minha própria história, nos meus antepassados existe um histórico de divórcio, né? De separação. E quando eu me casei com meu querido esposo, pastor Devaldo Nóbrega, já vivendo um novo tempo na minha vida, o tempo da palavra de Deus, do conhecimento, da revelação da palavra de Deus, eu disse: eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver o que diz a palavra de Deus. Eu quero seguir os passos de Jesus. E eu creio que se eu vou obedecer, a palavra diz em Deuteronômio, lá está escrito: hoje eu coloco diante de ti vida e morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E graças a Deus, nós temos 14 anos de casado, vencendo todos os desafios a cada dia, e eu não quero abrir nenhuma brecha para que a maldição do divórcio entre na minha casa, entre na minha vida. Eu quero obedecer a Deus, buscar a Deus, corrermos para a cruz, porque eu acredito que nesse lugar há proteção para minha vida, para minha família, para essas quebras de maldições que realmente existem e estão aí tentando a toda hora invadir a nossa vida, invadir a nossa casa. JR, essa questão do sofrer que ela coloca aqui, né? É tudo uma questão de uma visão, né? De tentar descobrir qual é o propósito de Deus. A gente vê lá em Atos, no capítulo 9, Deus falando para Ananias: Ananias, visita Paulo. Visita Saulo, né? Saulo. Ele diz assim: peraí, Senhor, eu tenho ouvido falar desse cara aí, eu vou chegar lá e ele vai arrancar minha cabeça. Ele não pode ver um cristão, não pode ver um cara que fala do teu nome que ele arranca a cabeça. Mas é engraçado uma expressão na Bíblia que a gente, se a gente for pensar, Atos 9, versículo, a partir do verso 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido. Os olhos de Ananias veem Paulo como assassino, mas Deus está falando o seguinte: para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante a gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aí Deus fala assim: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha o que Deus está dizendo para Ananias: vai lá, tu vai sofrer, mas tem um galardão, né? O que eu posso dizer para essa menina aqui
é que hoje os olhos dela veem como uma mãe maltrapilha, uma mãe que não tem valor nenhum, mas Deus está com ela. Essa decisão dela investir a sua força, investir o seu tempo, investir o seu amor, porque Êxodo diz assim, ó, honra pai e mãe, mas não diz que o pai e a mãe tem que ser bonzinhos, é mãe, é pai, honra, ainda que eles não estejam vivendo o que você gostaria que vivesse, honra, e Deus vai trazer a recompensa para isso. Deus vai trazer a recompensa para esse esforço que você está tendo, para esse momento de dificuldade que está tendo. O que aconteceu com Saulo depois? Aí eu fico imaginando a Ananias, falou assim, sabe quem pregou para ele? Sabe quem foi lá? Eu, cara, fui eu. Sofri, ó, tremi. Quando Deus falou comigo, minhas pernas bambearam, eu tive vontade de correr. Mas sabe quem pregou esse cara aí? Eu. Olha que coisa linda. A recompensa dessa filha. A grande questão é não desistir nunca, porque os planos de Deus são maiores, pensamentos maiores, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no nosso coração. Então, se eu entendi bem aqui, ninguém nasceu com essa marca do sofrimento, embora a gente saiba que muitas pessoas sofrem muito. E o olhar de quem sofre é de que ele sofre mais do que os outros. É o olhar de quem sofre, né? Quem sofre, acho que está sofrendo mais do que os outros. Especialmente porque a gente vê a aparência, não vê o coração. O coração de alguém que aparentemente está muito bem pode estar sofrendo. As dificuldades, elas acontecem na vida de todos, justos e injustos. Assim como o sol e a chuva caem sobre justos e injustos. Acontece isso. Algumas dessas coisas decorrem das nossas escolhas, que nós escolhemos mal, fizemos mal, agimos por impulso, enfim. A pessoa compra um monte de coisa, não tem dinheiro, fica endividada, vem para lá, aí cria aquele negócio, depois, não sei como é que isso aconteceu, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio aqui, pelo que eu entendi, para a gente colocar a nossa vida no altar de Deus e entender, olha, Deus está comigo, eu posso estar passando um sofrimento, uma luta, mas Deus está ao meu lado, Ele vai me ajudar, Ele vai me sustentar. Ele não colocou um rótulo, esta menina vai sofrer, não existe isso, mas a Bíblia diz, e Jesus diz, no mundo tereis aflições, céu é só no céu, aqui é terra, enquanto estivermos na terra, Jesus disse que subiria ao Pai, mas nos deixaria o Espírito Santo, e Ele está aqui para nos consolar, para nos animar, para nos fortalecer, por isso que nós não desistimos, porque se depender da carne humana, a pessoa numa luta, ela desiste, mas quando tem a ação do Espírito Santo, a pessoa aprende a se contentar com toda e qualquer situação, com pouco, com muito, com sofrimento, com alegria, com a paz ou com a falta dela. Que Deus assim renove o coração dos nossos ouvintes. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Entrevista ao jornal britânico Daily Telegraph. O príncipe Harry revelou que passou 20 anos tentando não pensar na morte da mãe, a princesa Diana, que morreu quando ele tinha 12 anos. Harry contou que viveu no caos por 2 anos, quando ele diz que ele caiu na vida louca, se esforçando para se divertir e assim esquecer a perda. Como é que você lida com as suas perdas? Você conhece alguém que depois de perder algo ou alguém pulou o chamado período de luto e acabou transformando sua própria vida em um caos? O Salmo 30, versículo 5 nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como lembrar disso nos dias sombrios e viver sem perder a esperança? Eu pergunto aos nossos ouvintes, começando a ouvir os nossos queridos debatedores. Seria interessante a gente também levar em consideração que é verdade, não temos um fatalismo que todo mundo nasceu para sofrer, mas também o outro lado também precisa ser olhado também com certa reserva, né, que pode nos levar que eu não mereço. Isso não pode acontecer comigo e a vida não é assim. Se nós formos ver aí pelo século XII, XIII, XIV, sobretudo esse século, né, que um opressor, né, invade um outro país sem condição de lhe fazer de lhe opor qualquer resistência, e o sujeito domina, né? A África é assim porque quiseram que a África fosse assim, né? Sem grande chance. Então, no caso do protestantismo, do evangelho
em particular, né, nós temos a Bíblia. Temos a Bíblia. E se nós formos olhar na Bíblia, as histórias também não são fáceis. Né? Se nós formos ver a história de Paulo, se formos ver Hebreus 11, nós vamos ver que é uma história de heroísmo. Não é uma história assim, tudo aconteceu de momento. Não é assim. E conosco também não vai ser. Então, eu imagino que o que alguns grupos estão usando, e eu acho interessante, as pessoas precisam ser acompanhadas. Não pode largar assim, tá maravilhoso. Não dá para largar assim, né? Porque há muita competição, né? E, como foi dito nessa mesa aqui, o pai não está vendo, né? O computador lá dentro do quarto do garoto, da garota, não sabe o que o garoto está fazendo. Eu acho que isso é temerário, né? Então, voltando para o texto bíblico, nós precisamos nos mirar em sinais, em exemplos que fazem mudança, né? Se a gente quer se mirar lá no sujeito com aqui na Ilha do Governador, um rapaz que foi crente, não sei o quê, eu li no fuzil dele, Deus que me deu, por aí. Aí é brincadeira. Quando uma pessoa perde alguém e aí entra num período como desse menino, era um adolescente, está aqui porque é só um exemplo, né? São tantos e tantos outros casos de pessoas que no momento passam pelo luto como se não vivessem o luto, pulam, saltam essa etapa. Esse é um outro problema na JR. Né? E a gente sabe que isso volta depois, né, pastor Márcio? Isso é um grande problema. A gente se acha forte demais para não viver um luto. O luto tem que ser vivido. Eu vejo Jesus chorando no túmulo de Lázaro, um período de luto dele, era um amigo, era uma pessoa querida. E você sabe, né? Alguns amigos sabem a perda do meu pai, meu herói, meu amigo. E eu vivi o luto, mesmo sendo pastor, estando diante da igreja, a igreja naquela expectativa, e eu tive que viver o meu luto. Tive que viver o meu luto e segurar nas mãos do Senhor, porque Ele é o meu sustento, é Ele que nos sustenta. Querer parecer forte é mostrar uma fraqueza enorme. É uma fraqueza, entendeu? Ser quem aqui dentro não, né? Aqui dentro tá chorando, tá choroso, tá sozinho. Aí a gente passa uma imagem e acaba, sabe, passando por cima. A minha esposa diz uma coisa muito séria: tudo que a gente não resolve, a gente carrega. Tem que ser resolvido. Luto é algo que para ser resolvido, então a gente tem que resolver. É momento de dor, porque a Bíblia diz, o choro dura. Tem choro, se dura porque tem choro. Então eu acho que a gente tem que se agarrar ao Senhor com o Espírito Santo e passar por esse momento de dificuldade, né? No caso específico do príncipe Harry, especificamente o caso dele, me salta aos olhos uma questão, que quando ele atravessa, ele tem apenas 12 anos. E ele não é um garoto normal, ele é um garoto da realeza. Um garoto da realeza, você imagina que desde que nasceu, ele é privado, poupado e digamos assim, vive numa bolha de tudo. Então ele é protegido de tudo. Me pergunto, como é que será que lidaram com ele as pessoas que o rodeavam quando aconteceu o luto? Naturalmente, se é uma pessoa com mais idade, ela tem mais, digamos assim, ela tem mais recursos emocionais e de experiência de vida para lidar com isso. Particularmente a minha história. Eu tenho em casa a minha esposa que, no intervalo de 2 anos, perdeu 4 pessoas da família. 4 pessoas. E daí eu olho para ela e olho para as outras pessoas da família dela. E você percebe que as pessoas lidaram com essa questão de maneira diferente. Umas resolveram aceitar esse luto de peito aberto. Eu vou chorar muito e vou encarar a vida. Outras tentaram fazer assim, não, eu vou tentar pensar nisso depois, que é o que está aqui no texto, né? Ele dizendo, eu durante 20 anos tentei não pensar nisso. Eu diria, por essa experiência tão próxima de mim, que essa é a pior decisão que pode se fazer. Eu vou fingir que não me aconteceu e quando eu me julgar preparado o suficiente, eu volto a lidar com esse assunto. Como bem sua esposa disse, você vai carregar muito tempo algo desnecessário. Acontece muito quando uma pessoa é teoricamente a responsável emocional pela casa, então ela segura ali, todo mundo chora, a pessoa abraça e tal, e de repente chega uma hora que ela desmonta
porque ela vai desmontar algum dia. Nós não nascemos para a morte, nós nascemos para a eternidade. Lidar com isso é difícil. Então quero reiterar, querido ouvinte, o que diz a Bíblia no Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos falar agora com a querida doutora Fernanda Fernandes. Doutora, muito bom dia. Obrigado por atender aqui os nossos ouvintes da 93 FM, doutora. Bom dia, J.R., tudo bem? Tudo bem, nós estamos aqui todos muito impressionados, eu imagino que a senhora também, com essa atmosfera de Baleia Azul. A gente acaba contando aqui para o nosso ouvinte um jogo, enfim, a gente conta aqui um pouco dessa história, mas a cada dia nós ficamos impressionados, porque tem gente que entra nesse jogo, tem ali os manipuladores, isso é um crime, isso está sendo investigado, a gente sabe que existem coisas que são sigilosas, que a senhora não pode compartilhar no rádio, mas eu queria pedir à senhora que contasse para os nossos ouvintes o que é isso, o que está acontecendo e quais são as ações da polícia para deter esse movimento estranho que tem um nome tão bonito, mas é completamente absurdo. Doutora. Então, J.R., nós começamos já há 2 semanas na DRCI uma investigação de ofício para apurar o jogo, né, em si, né, qual eram as etapas do jogo. São 50 etapas, né, que começam no primeiro dia, vai até o 50º, culminando com o suicídio dos jovens. Então, já de início, a gente já queria traçar já um perfil das vítimas, né, dos administradores e tentar localizar alguma vítima do Rio para evitar que essas mortes pudessem ocorrer. Começamos o trabalho já né, há 2 semanas atrás, de monitoramento, de ronda virtual, de rastreamento, e chegamos depois, mais ou menos 1 semana depois, uma das vítimas, e até uma das mães procurou a delegacia para informar sobre a participação do filho, enfim. E aí começamos depois a localizar isso. A gente está tendo muita dificuldade porque os pais não estão procurando a delegacia. Na verdade, nós que estamos tentando identificar as vítimas, né, do jogo, depois saber se essas vítimas são do Rio, porque a gente só pode investigar os casos do Rio de Janeiro, e aí depois para chegar na qualificação, identificação e nos pais dessas vítimas. Então a gente está com esse trabalho, que é um trabalho árduo, né, e enfim. E quando a gente chega nas vítimas, a gente tenta intimá-los para saber primeiro se esse envolvimento, se esse suicídio ou as mutilações estão ligadas ao jogo, né, realmente. Porque esse jogo, são 50 passes, 50 desafios que eles chamam, né? E dentre esses 50 desafios, tem vários com mutilações, né? Então as vítimas começam a se mutilar. Então até um sinal para os pais se perceberem que os filhos estão com cortes pelo corpo, né? Principalmente nos braços, né? Procurem a delegacia, porque é um sinal já que o adolescente está participando desse jogo. E aí, quando a gente conseguiu identificar essas vítimas, né, e fazer esse trabalho de identificação, a gente começa a também chegar nos administradores, né? Só que agora, de início, a nossa investigação, o foco é salvar a vida dos adolescentes. Então, o nosso foco é a identificação primeiro das vítimas. Quando a gente tiver com um número grande de vítimas identificadas e não tivermos conseguido identificar nenhuma das vítimas, a gente vai partir para a investigação em si, né, na segunda etapa, que é na condenação desses autores, né, que seriam os administradores, os curadores, enfim. Nossa etapa agora inicial é mais voltada para as vítimas, para alertar os pais, para conseguir chegar nessas vítimas, conseguir o apoio, né, dos pais, dos familiares, dos professores, para que comuniquem a delegacia sobre a participação desses adolescentes nesse jogo, e que a gente consiga, de uma maneira mais célere, né, salvar essas vidas, porque são 50 dias só. E algumas vítimas não estão no primeiro dia, já estão nos últimos dias, próximos ao suicídio, né? Então o nosso trabalho realmente
é uma corrida contra o tempo. Contra o tempo, é uma contagem regressiva, isso é uma bomba relógio, quer dizer, é um processo absurdo que a gente não consegue entender a razão disso, mas tudo indica que existem pessoas que não encontram sentido na sua própria vida, abraçam isso como desafio, desafios que são feitos para uma pessoa que está ali vulnerável e que acaba sendo manipulada. Vamos ter uma pergunta aqui, doutora, feita pela Marcela Bastos. Doutora Fernanda, bom dia. O adolescente entrou no grupo por curiosidade, está lá participando no meio... Fato. Está no meio do grupo, no meio dos desafios, e agora entendeu que não pode continuar. Quer denunciar, mas existe aquele medo de ameaça, de que se não, olha, eu vou te matar, eu vou na sua família. Como é que esse adolescente, vamos supor, os pais nem sabem, como é que esse adolescente consegue denunciar esse grupo? Na verdade, os adolescentes ficam com muito medo, porque eles sofrem muita coação psicológica durante o jogo, né? Então, eles sofrem ameaças, não só a vida deles como os familiares, então eles ficam com medo realmente de sair do jogo. Só que eles têm que entender que se eles denunciarem, nada vai acontecer com eles. A polícia está investigando já. Eles não vão ter nenhuma lesão à integridade física ou nem à vida, não vão ter nenhum risco à vida. Eles vão ter risco à vida se permanecerem no jogo. Então, eles têm que denunciar. E como é que faz para denunciar, doutora? Eles têm que... Bom, a gente tem várias delegacias espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro, mas a gente está concentrando esses casos da Baleia Azul na DRCI, na cidade da polícia. Enfim, se quiserem... ele mandar um e-mail, a gente tem um e-mail da DRCI, que podem mandar também por e-mail. É claro que talvez um telefone seja um contato mais rápido, enfim, ou então até, nesses casos, eu sugiro até que vá direto à delegacia, porque assim, a gente não sabe em qual etapa esse jovem está, né? Então, se ele comunicar na delegacia, no mesmo dia, enfim, que ele esteja lá, enfim, tanto na primeira quanto na última etapa, ele vai evitar uma série de lesões, uma série de riscos à integridade física e à vida mesmo. Doutora, é evidente que muitos podem imaginar o seguinte: olha, eu vou entrar nesse jogo só por curiosidade. Eu quero saber como é que é, porque tá todo mundo falando, estão falando na rádio, na televisão, a polícia está investigando. Eu quero saber só como é, que é natural da faixa etária, né? A curiosidade, tem também o item da rebeldia, da transgressão, faz parte dessa etapa, dessa fase, mas o que está sendo dito, me parece absolutamente claro, é que este é um problema muito sério, muito grave. A senhora usou a expressão coação, então esses meninos, meninas são coagidos, eles são manipulados de uma forma impressionante, em que a pessoa pode até entrar, vou só saber como é que é, me convidaram, me falaram, etc. Tem sempre alguém para dizer que é ótimo, que achou bastante interessante, enfim, há sempre alguém para referendar aquilo ali de alguma forma. Mas está claro que este é um problema que não é um problema local, também não é nacional, é um problema mundial. Que informações a senhora tem das consequências desse tipo de jogo no país afora e no mundo afora? Reitero que a senhora disse que a investigação é uma investigação local, porque é até onde a senhora pode ir, mas evidentemente existem trocas de informações, Brasil, talvez alguma coisa internacional. Sim, já existem vários casos de morte já pelo Brasil, relacionados a esse jogo. No Rio de Janeiro a gente não tem nenhuma morte relatada até o presente momento relacionadas ao jogo, por isso que a gente iniciou essa investigação, para realmente evitar que essas mortes ocorram. Esse jogo, na verdade, é um jogo que, como foi já muito difundido, vira uma moda entre os adolescentes, então todos eles acabam entrando, no primeiro momento, como você falou, por curiosidade, enfim, depois ficam com medo de sair, não conseguem sair porque são coagidos, são ameaçados, enfim. Então, assim, a gente faz esse apelo, principalmente para os pais, que notem, porque a criança, quando entra, ou adolescente, às vezes eles entram, eles são assim, são pessoas que às vezes não são deprimidas, A gente tem até um perfil, que a gente já conseguiu traçar, que eles tentam
coaptar para o jogo as crianças que têm essa tendência à depressão. Mas a gente tem casos, como no Mato Grosso, que teve lá a adolescente que morreu, os relatos são que ela era uma pessoa extrovertida, ela não tinha depressão. Então, até pessoas não deprimidas podem entrar. Então, com certeza, durante o jogo vai ter uma alteração de comportamento do adolescente. Ele vai ficar mais introspectivo, vai ficar em casa, vai ficar com hábitos noturnos de madrugada, que a recomendação é que as condutas sejam praticadas todas de madrugada, porque os pais estão dormindo e aí não levantam suspeitas, né? Então, assim, os pais têm que ter essa percepção, né, dessa alteração de comportamento. A criança fica mais deprimida, não quer falar, fica isolada, enfim. Né? E essas lesões também pelo corpo também são fortes indicativos da atuação no jogo, né? Que a criança realmente está no jogo. Né? Então, notando esse tipo de comportamento, as escolas também, né, na igreja, enfim, os locais onde a criança frequenta, né, as pessoas notam essa alteração de comportamento. A gente vê nesses casos que houve morte, depois todo mundo relatou. Ele já vinha ficando realmente diferente, esquisito, introspectivo, calado, enfim, só que nada foi feito até chegar à morte, né? Então, o que a gente está tentando fazer aqui no Rio de Janeiro é evitar que isso aconteça. É claro que a gente sabe que talvez, nesses casos lá fora, a mãe tentou intervir, mas não deu tempo, entendeu? Então, o que a gente está querendo fazer aqui no Rio de Janeiro é evitar que não dê tempo, entendeu? Evitar que a criança morra, justamente porque quando foi percebido e quando foi avisado ou denunciado, né, não tinha mais tempo, já era a etapa final, né, e a criança se mate, né? Então a gente pede que os pais, qualquer mudança de comportamento, já vá na delegacia, vá na DRCI, avisa, fala, relata, a gente vai investigar, a gente já vai rastrear, monitorar e saber se aquela criança está no jogo, né? Porque muitas vezes a gente tem casos lá já na DRCI, que quando a vítima chega, ela nega. Ela nega por medo mesmo. Né? E medo até às vezes da represália dos pais também. Né? Então, só que a gente, né, já tem ali um certo material, um certo indício de que a criança está participando do jogo e a gente acaba, né, conversando em conversa com a criança acaba relatando que realmente está participando. Né? Essas crianças e adolescentes que estavam participando e que a gente conseguiu identificar a tempo, hoje elas estão salvas, né? Possivelmente não vão tentar mais se matar porque já estão fora do jogo, né? Então, quer dizer, a gente conseguiu salvar pelo menos aí 2 vidas, né? Nesses casos que a gente está investigando. Então, assim, a gente está tentando agir e realmente correr contra o tempo para que isso dê tempo realmente. Olha, doutora, de fato nós estamos absolutamente impressionados com uma ação como essa, com pessoas que acabam envolvidas. A gente sabe que a vida humana é preciosa, é um dom de Deus, é um presente de Deus, nos cabe viver de maneira digna, correta. Evidentemente, a gente também sabe que existem pais que não percebem os seus filhos e esta é uma estratégia, mas é tempo de correr enquanto é tempo, né? De olhar para os filhos, procurá-los. Aí tem avô, tem avó, tem tio, tem tia. Nas nossas igrejas temos muitos líderes que realmente são líderes, cuidam dos adolescentes, enfim, de uma forma muito especial, que é fundamental conversar, dialogar sobre o tema, e um alerta especial para o adolescente jovem agora, porque olha, a curiosidade é uma coisa impressionante, ela leva as pessoas a fazerem coisas das quais elas se arrependerão no futuro, mas elas ainda assim fazem pressionadas porque é modinha, fazem porque não sei quem disse que não vai entrar e a pessoa, para dizer que é mais forte, que é melhor do que a outra, ela vai lá. Então esse é um alerta muito importante. E uma palavra clara, né? A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, DRCI do Rio, doutora Fernanda Fernandes, falando aqui aos ouvintes da 93 FM sobre este assunto, um alerta especialíssimo para os pais, professores e líderes e para os adolescentes e jovens nos acompanhando. Eu observei aqui que é um relógio, é uma luta contra o relógio, é uma luta contra o tempo, são 50 desafios, então nós temos, para quem não entrou, pelo menos 50 dias para salvar uma vida, mas nós temos também aqueles que já entraram, então não, pai e mãe, não é hora de bater no menino, na menina, brigar, leva lá, não fica com medo de levar, né, doutora? Porque ao estar aí, conversando com você, conversando com a equipe, as coisas vão se ajustando, vão se organizando na cabeça, na mente e no coração.
Doutora, muito obrigado pela sua entrevista e tá o microfone aberto para suas palavras finais. Eu que agradeço a participação e poder esclarecer aqui os fatos e também poder fazer esse alerta aos pais, às escolas também, porque os professores estão ali todos os dias em contato com a criança e com o adolescente, então eles também têm que ter essa percepção, né, da alteração de comportamento e realmente notificar. Liga para a delegacia, manda um ofício, notifica, manda um e-mail, enfim, qualquer forma de comunicação para alertar sobre essa situação, né? Não só os pais, como também a delegacia, porque a gente tem como agir de forma rápida, né? E célere, e evitar essas mortes realmente. E um detalhe aqui, uma das vítimas que a gente está investigando, no caso ali, né, da baleia azul, ela antecipou o desafio. Né? Então, eram 50 dias, ela estava no 15º e resolveu antecipar o desafio final para o 15º dia. Então, quer dizer, às vezes, nem esse tempo todo a gente tem, né, de 50 dias. Então, assim, tem que ser rápido, tem que notar, tem que dialogar, tem que observar o filho, tem que conversar, tem que monitorar as redes sociais que ele está usando, fiscalizar a internet, as redes sociais, o celular, enfim. Tem que realmente ter essa proximidade com o adolescente para realmente perceber o que está acontecendo. Doutora, qual é o número que os ouvintes podem entrar em contato para denunciar, enfim, de alguma forma, os pais, professores e líderes se aproximarem para a informação dos nossos ouvintes? Eu vou passar também um e-mail, tá? Eu acho que o e-mail também é um contato hoje também célere, né, com a delegacia, e vou passar o celular também. O telefone também. O e-mail é drci@pcivil.rj.gov.br. O telefone é 2202-0280. 21, que é a DDD do Rio de Janeiro. Deixa eu só repetir, doutora, para ver se é isso aí. D de dado, R. Bom, delegacia. Cadê? Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, né? DRCI. @ P de Polícia Civil, pcivil.rj.gov.br. E o telefone é o 2202-0280. Isso mesmo. Tá bom. Doutora Fernanda, muito obrigado e eu espero que nós possamos ter um outro encontro aqui para esclarecer ainda mais os nossos queridos ouvintes, a turma que nos acompanha sempre. Vamos reproduzir, vamos replicar o que nós estamos discutindo aqui. Isso vai ficar aberto, vai estar no site, vai estar disponível para os nossos ouvintes e em breve a gente pode ter esse outro encontro. Tá bom, doutora? Com certeza, ótimo. Muito obrigado, um ótimo dia e bom trabalho, tá? Deus abençoe a senhora. Vamos orar pela sua vida aqui, viu, doutora? Obrigada. Pela sua vida, pela sua equipe aí, por todo mundo vai ser alvo das nossas orações aqui, tá? Obrigada. Um grande abraço, um grande abraço. São 11h49, minha gente. Este é um assunto que está na pauta, está no coração, tem que estar na 93 FM. Então vamos clamar ao Senhor daqui a pouquinho sobre esse assunto. Ô, queridos debatedores, é impressionante, quando a gente para pensar. Exatamente. Eu fico impressionado com o nome, né? Baleia azul dá uma ideia tão bacana, né, Ana? De mergulho, uma coisa psicodélica, não faz sentido uma coisa com a outra, mas a gente sabe que realmente é um mergulho no mal, né? Nessas coisas escuras, que realmente sabe lá para onde vai levar os nossos jovens. Eu me lembro que ano passado, e assim, mais do que esse programa, esse jogo do Baleia Azul, eu lembro que ano passado, no Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio, eu fiz uma pesquisa, nós trabalhamos nas mídias sociais com os jovens, com as pessoas que nos seguem. E é impressionante, o Brasil está no ranking dos 10 países onde o número de suicídio é imenso, é alto, e dentro dessa faixa etária, né, de 18 a 36 anos. Como é triste, isso é realmente, só me vem 2 palavras: orar e vigiar. Orar, porque entregar a Deus essa situação, que às vezes até os pais, a gente logo fala que os pais estão relaxando, mas às vezes não, é algo que vai além das nossas capacidades. Como a doutora falou, é de noite, é quando os pais estão dormindo, descansando. Tem pais que são dedicados e filhos estão caindo nessa armadilha mesmo assim. E vigiar, orar, entregar a Deus e vigiar. Pai, mãe,
sejam avós que cuidam desses jovens, não descansem. Tomem isso como um chamado, uma missão de vida a favor desses jovens que precisam ser salvos desse terrível mal. Olha aqui um ouvinte dizendo, JR, eu recebi solicitação para esse jogo, mas como odeio essas solicitações, eu excluí logo e também excluí a pessoa, diz aqui o ouvinte. Mas nesse caso aqui, fez muito bem excluir, dar o corte logo, romper, ruptura, mas quem encaminhou precisa ser analisado, entendeu? Quer dizer, hoje, ouvindo agora a entrevista, a gente não simplesmente corta, né? A gente agora tem que cortar, romper, mas tem que de alguma forma denunciar. Claro, passar adiante. É constrangedor? É constrangedor. Mas veja, é melhor ficar constrangido do que arrependido, não com remorso. Sabe, pelo menos eu não sei se quem enviou essa solicitação está dentro. Enviou porque quis, ou se foi coagido a fazê-lo. Também Eu dentre as atividades que eu exerço, eu sou tradutor. E eu tive a oportunidade de traduzir aqui no Brasil, há 2 anos atrás, um escritor americano chamado Josh McDowell. Fizemos seminários em 10 cidades, de 10 horas de duração, e me marcou muito porque ele dizia acerca da internet. Ele é um senhor de, não sei, quase 70 anos. E ele dizia, uma plateia para pais, ele falou, você que é pai e nasceu antes do invento da internet, como eu, você tem uma compreensão da internet que é subdimensionada. Seus filhos que nasceram já na era da internet, veem a internet com outros olhos. Por que eu estou dizendo isso? Ele dizia no seminário. Você não pode fazer vista grossa acerca da internet, porque você está olhando para ela como se fosse só uma ferramenta. Ele dizia, a internet é muito mais do que isso. A internet é um idioma que seus filhos falam. E você acha que fala, mas não fala. Então, hoje, é diferente do meu tempo. Eu vi a internet nascer. A internet, ela estava dentro de um computador enorme, gigante, barulhento, no meio da sala e não funcionava direito. Hoje ela está na palma das nossas mãos e das mãos das nossas crianças. Todo mundo tem um smartphone. Quem tem um smartphone que não tem plano, vive em lugares que tem a rede Wi-Fi liberada. Seja o shopping, aonde o cara sabe, até na igreja. Se o cara sabe que tem na igreja, ele vai para a igreja, mas não assiste o culto. Ele fica pegando carona na rede. E ali, eu tô olhando como? Ele tá só navegando na internet. Ele só está navegando na internet. Só que eu, como bem disse Josh McDowell, eu não entendo direito. Na minha cabeça, de menos de 40 anos, não faz o menor sentido que algo como Baleia Azul atrai alguém que tem um mínimo de bom senso. Na minha cabeça. Mas para um garoto de 12 anos, pode ser que ele veja diferente. E eu, enquanto pai, eu sou pai, eu não posso, como bem disse pastor Ana, deixar passar, não. Ele só está na internet. Tá onde? Ele está no quarto, fazendo o quê? Não, tá só na internet. Só na internet, não. E pastor Samuel, o que a gente percebe é que por causa dessa autoexposição na internet, as pessoas, elas são escolhidas a dedo. Ninguém vai fazer um convite para ser de um Baleia Azul de uma pessoa bem resolvida. Agora, o cara que está na internet, tô mal, abandonado, faz carinho, não sei o quê, essa pessoa um potencial para alguém fazer um convite, porque quem tá decidido, quem tem a sua autoimagem, a sua autoestima resolvida, não aceita um tipo de convite dele. Para que eu quero? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque eu li na reportagem que eles escolhem as pessoas que estão, sabe, na dúvida. De alguma maneira manifestando. As próprias postagens já falam muito da pessoa, postagens, né? Então o cara pesquisa, essa é uma boa isca. Uma boa isca, entendeu? E joga. Mas seja como for, desconfiar. Não tem certeza? Melhor desconfiar. Pastor, tá tudo mudado, né? Tá tudo mudado. Tem que conversar. Isso aí é o seguinte, um ouvinte está contando, ela tem um filho de 8 anos, ela ficou preocupada de despertar a curiosidade no filho, mas foi falado na escola bíblica no domingo, foi falado na igreja no domingo, e eu quero destacar isso e parabenizar, porque tem que conversar. As pessoas antigamente, lá em 1519, no tempo do pastor Samuel, as pessoas, seguinte, os pais não falavam com os filhos sobre sexualidade porque ficavam com medo de despertar. Se o pastor na igreja falasse, os mais velhos reclamavam, pastor, o senhor está dando ideia, o senhor está despertando. Aí criou-se uma geração em que os pais não falaram, a igreja não falou, e se acha que descobriram como?
Alguém tá Bem falando. colocado. Vocês descobriram como esse negócio? Ai, de repente um anjo apareceu e falou com ele. A gente aprende essa coisa na rua. É porque na rua que a molecada fala. Na rua, não precisa. Eu tô falando de rua porque a gente pensa é condomínio. Vamos lá, na rua, no condomínio, é no play, é na escola, é no recreio, é na sala de aula, é na aula vaga, é na aula de futebol. A menina tá no balé, tá no inglês, tá no francês, tá estudando, sei lá o que for. É nesse papo aí que rolam essas coisas. Não tem jeito. Se você não falar, escuta, se você não falar, alguém falará. É verdade. Eles não vão ficar sem ouvir. Me lembra uma história do pai, né? Atrasado já, falou: filho, eu quero conversar com você sobre sexo. O filho falou: pô, não, pai, qual a sua dúvida? Porque tava muito atrasado. Tava muito atrasado. Então, esse assunto, baleia azul, é o seguinte: estuda o tema. Nós trouxemos aqui uma entrevista hoje com uma pessoa, que é a pessoa que está investigando. É ela que tem as mais importantes informações. Ela falou muita coisa. Ô, Marcelo, o debate vai estar disponível no ar, no site da 93. Debate que horas? No site debate93.com.br. Então a entrevista dela vai estar no site 19h hoje, sem falta, debate93.com.br. Você vai ouvir o programa inteiro, vai estar todo disponível, incluindo a entrevista dela, e ela voltará, viu? Já deixei aqui alinhavado para isso, porque a gente vai ter mais informações, vamos estar discutindo esse assunto um pouco mais profundamente aqui, e pode encaminhar para a gente aqui a sua dúvida, olha, para o nosso e-mail debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br, para nós tratarmos mais ainda sobre esse assunto e, pela graça de Deus, observarmos vidas sendo salvas. E nós vamos dar testemunho aqui, vamos ouvir gente falando aqui, ó, eu estava entrando nesse jogo, mas Deus me livrou. Quem me livrou foi o Senhor, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E Deus não é um refúgio para onde a gente corre, não, hein? Ele veio ao nosso encontro, e esse é um grande mistério que a Bíblia nos revela. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ô, pastor Márcio, obrigado, um abraço, meu querido. Eu que agradeço, JR, por essa oportunidade, e quero dar um alerta para os pais aí: sejam ostensivos, né? Ali no cuidado com seus filhos. Não tenham medo, não tenha medo. Ah, mas meu filho, não tenha medo, vai lá, peça. Meus filhos têm um com 23, outro com 18, não, sei lá aqui que eu quero dar uma olhadinha. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse coração e esse cuidado com as nossas crianças. Muito obrigado, pastor José Magalhães Furtado. Alegria poder voltar. Um abraço para o meu povo de Paquialian e Coelho da Rocha. Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Samuel Soares, um abraço, irmão. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui num debate tão especial. A minha oração é que o Senhor desperte a sua igreja e desperte não só a igreja, desperte os líderes e os pais, para que estejamos vigilantes em tudo. Como bem disse o pastor Márcio, você que é pai, não permita que se crie dentro do seu lar uma situação em que você se sinta constrangido de perguntar qualquer coisa, ou constrangido de entrar no quarto dos seus filhos, ou de pedir: posso ver seu celular? Não permita que isso se crie. Deus te abençoe. Pastora Ana Nóbrega, obrigado, pastora. Muito obrigada, JR, que alegria estar aqui. Esse debate é sempre relevante. Eu me comprometo como pastora, como uma artista cristã, de usar tudo que Deus tem colocado na minha mão para poder despertar essa geração e não cair nessas armadilhas. A graça do Senhor. Nós vamos orar juntos agora e vamos pedir a pastora para orar conosco. Nós falamos aqui com a doutora Fernanda Fernandes, é quem está investigando, é a cabeça dessa investigação com relação a esse crime. É crime, baleia azul é crime, e nós precisamos denunciar e precisamos ajudar quem está envolvido. Eu quero abraçar você que está ouvindo a gente agora e que de alguma forma você está envolvido nessa história. Você não está sozinho, você não está abandonado. Você tem muitas pessoas que agora, mães e pais, que vão orar pela sua vida, vão clamar ao Senhor para que Deus te abençoe e te restaure. Este é um momento muito especial, onde você não se curva a um jogo de manipulação. Nós não nascemos para sermos manipulados, nós nascemos para sermos livres. E a liberdade está em não entrar nisso. A liberdade não está, eu posso entrar. A liberdade está em não estar preso a esse tipo de coisa, de gente que não quer o nosso bem, de pessoas que querem o nosso mal. Eu posso dizer isso, eu acho que você vai me entender. O que tem de Deus numa coisa como essa?
É uma coisa altamente diabólica. A gente tem que ter um cuidado enorme com essas coisas que acontecem na nossa vida e que aparentemente são inocentes. De inocente isso não tem nada. Vamos clamar ao Senhor, pedir a Deus que abençoe a doutora Fernanda, a toda a sua equipe de investigação, aos pais e a você, ouvinte querido que está nos acompanhando agora, que tem sido bombardeado por coisas como essa. Nós vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias. E amanhã, se Deus quiser, às 11 da manhã, estaremos juntos aqui na 93 FM. Pai de amor, nós queremos nos entregar nessa manhã a Ti, reconhecer que nós somos tão pequenos, que existem situações que nós não compreendemos, mas em Ti nós podemos confiar e nos entregar. Dizer que sem o Teu amor, Senhor, nós não conseguimos viver. O Teu perfeito amor nos alcança nesta manhã. Senhor, nós sabemos que nos Teus braços nós podemos descansar. Quando nós estamos contigo, nós lembramos que podemos vencer tudo isso que nos cerca, todas essas adversidades, todos esses conflitos. Nós percebemos que contigo somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós sabemos que os nossos temores não são maiores que o Teu amor por nós, Senhor. Por isso, Te damos graças. Senhor, nós apresentamos diante de Ti os enfermos, aqueles que precisam, os oprimidos, os abatidos, pessoas que, como essa filha, têm enfrentado situações tão difíceis com a sua mãe, com alguém tão próximo que ama tanto. Senhor, nós clamamos e declaramos a Tua visitação sobre essas famílias, sobre esses corações. Declaramos que o Teu perfeito amor inunda, o Teu perfeito amor nos livra dos nossos medos, o Teu perfeito amor lança fora todo medo, e declaramos, como está escrito em Romanos 8, que nada poderá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Muito obrigada por essa manhã tão preciosa, onde nós podemos crer que o Senhor está conosco e jamais nos deixará. Choramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Do louvor e adoração, eu conto as horas e fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. FM. Ouvindo louvor e adoração, eu conto as horas, eu fico ligado na informação e comunhão. Tudo que eu preciso encontro aqui na 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93. Eu digo 9, eu digo 3, eu digo 93.